Inteligência artificial para dosagem de concretos convencionais e especiais. Sabemos que um bom traço de concreto deve otimizar trabalhabilidade, resistência estrutural, durabilidade e baixo custo, mas você está a par dos procedimentos mais comuns para a obtenção do traço do concreto? Falo de métodos de dosagem como o do ACI, PT ou da BCP. Eles buscam atingir estatisticamente uma resistência à compressão média sempre acima do valor de projeto. Hoje em dia, esses procedimentos são auxiliados por gráficos e fórmulas empíricas. Já tratando-se de dosagens de concretos especiais, como os de alta resistência, concretos leves ou os reciclados, são poucos os métodos disponíveis, além das divergências entre os existentes. Então, vamos falar de redução de custo, de tempo, de exploração de matérias-primas para a construção civil e, ao mesmo tempo, falar de aumento de segurança, de produtividade, de modernização e de sustentabilidade como um todo nesse setor? Estou falando da implementação de inteligência artificial na dosagem de concretos. Nos últimos anos, surgiram alguns estudos sobre técnicas de aprendizado de máquina, ou machine learning, para a previsão de resistência à compressão do concreto a partir do seu traço, com resultados bastante efetivos. O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que se refere à utilização de algoritmos de computadores para fazer com que modelos aprendam com base em dados previamente imputados, identificando padrões e fazendo decisões com o mínimo de intervenção humana. O aprendizado de máquina já faz parte das nossas vidas, como na classificação de e-mails como spam e no reconhecimento de voz de assistentes virtuais. Na construção civil, ele pode ser aplicado para prever propriedades de materiais, identificar danos em estruturas, minimizar riscos em canteiros de obras, entre outros. Nossa equipe está usando o aprendizado de máquina para prever a resistência à compressão do concreto por meio do seu traço. Para isso, nós construímos modelos computacionais treinados com um banco de dados que contém os componentes do concreto, como o consumo de agregados, de cimento, de água, de adições e aditivos, além da resistência à compressão que essa combinação de materiais oferece ao compósito. Assim, ao fornecer um novo traço ao modelo, ele aprende de forma autônoma com os traços anteriores e prevê a resistência do novo compósito. Alguns autores ao redor do mundo já construíram modelos como esse, mas encontraram diversas barreiras ou vieses que inviabilizam a aplicação desse método em âmbito nacional ou para aplicação em concretos especiais. A inovação do nosso trabalho é levantar as questões desconsideradas nas pesquisas já desenvolvidas e, claro, mostrar as soluções para essas questões. Além disso, nós avaliamos 4 algoritmos diferentes para a previsão da resistência, algo que nunca havia sido feito antes. Assim, nós faremos aqui o link entre o conhecimento avançado de aprendizado de máquina com as especificidades teórico-práticas do processo de obtenção do traço de concretos convencionais e especiais, considerando a atual disponibilidade de tecnologias no Brasil e no mundo. Como exemplo de trabalhos anteriores, pesquisadores como Dao, do Vietnã, chegaram a ter resultado razoável utilizando as técnicas de redes neurais artificiais e regressão do processo gaussiano, atingindo o coeficiente de determinação de 0,89 nas suas previsões, a partir de um banco de dados de 1.030 traços de concretos moldados na região de Taiwan. Esse banco de dados contém resultados de resistência à compressão para 3, 7 e 28 dias, por exemplo, e os autores vietnamitas consideraram todas as idades, mas a variabilidade da resistência de diferentes concretos com 3 e 7 dias, por exemplo, é significativamente menor do que aos 28 dias de cura. Ao alimentar um modelo com dados de concreto tão novos, você acaba mascarando a real eficácia de predição do seu modelo. Além disso, na maioria das obras de concreto armado convencionais, define-se o traço para uma resistência a ser atingida aos 28 dias. Para testar nossos algoritmos, nós repetimos o mesmo processo executado pela equipe de Dao. Nós testamos 4 algoritmos: redes neurais artificiais, processo gaussiano de regressão, árvore de decisão e máquinas de vetor suporte. Enquanto a equipe de Dao atingiu o coeficiente de determinação máximo de 0,89, nossos resultados alcançaram 0,93. E nosso algoritmo, com melhor desempenho, a árvore de decisão, realizou os cálculos em apenas 1,4 segundo. Mesmo quando limitamos o banco de dados para apenas concretos de 28 dias de cura, nossos coeficientes ainda ficaram entre 0,79 e 0,83, com erros médios abaixo de 2,3 MPa entre o valor real e o predito, o que, dada a natural variabilidade das resistências dos concretos, é bastante promissor. Em todo caso, existe um ponto crítico que suspeitávamos desde o início de nossas análises: a representatividade do próprio banco de dados dos concretos de Taiwan. Primeiramente, esse conjunto de dados é muito limitado geograficamente. Além disso, o banco de dados engloba concretos de 1987 a 1997, deixando de lado mais de 25 anos de evolução nas matérias-primas do setor. Alternativamente, outros pesquisadores optaram por ensaiar os próprios corpos de prova. Por exemplo, a equipe de Lan, também do Vietnã, moldaram e romperam 75 corpos de provas de concreto compactado com rolo. Eles construíram um modelo baseado em redes neurais para prever a resistência dos concretos. O modelo atingiu um coeficiente de determinação igual a 0,92,
Contudo, esse tipo de abordagem limita completamente a habilidade de generalização do modelo, já que ele foi construído com um conjunto de dados de traços moldados por uma só equipe de pesquisa em um só laboratório com o mesmo conjunto de materiais. Com nossas análises, foi possível concluir que o aprendizado de máquina na dosagem de concreto é bastante promissor. Essa ferramenta pode ser aplicada para qualquer tipo de concreto, pois ela avalia autonomamente as correlações entre os materiais. Basta trocar o banco de dados. Já fizemos testes para concretos convencionais e concretos de escórias de aciaria. Os algoritmos que avaliamos demonstraram resultados excelentes, com destaque para a árvore de decisão e o processo gaussiano. Entretanto, podemos observar com o nosso trabalho que a aplicação irrestrita desses algoritmos sobre bancos de dados pouco representativos não leva a resultados tão bons assim. Uma possível solução é criar um banco de dados nacional para permitir a alimentação contínua de características do concreto, além da resistência aferida em ensaios experimentais realizados por instituições idôneas. Com auxílio de agências como a ABCP, o IPT e a BNT, a alimentação do banco de dados poderia ser feita por universidades e instituições de pesquisa, pois quanto maior, mais variado e mais representativo for esse banco de dados, melhor será a acurácia dos modelos criados. Assim, os algoritmos de aprendizado de máquina conseguirão prever em microsegundos a resistência efetiva dos concretos. Alternativamente, é possível criar esses modelos em grupos de trabalho restritos, como concreteiras e fábricas de pré-moldados. Os modelos criados com os traços das empresas não serão generalizáveis a qualquer concreto de qualquer lugar do Brasil, mas podem auxiliar na otimização dos recursos naturais e custos da produção daquela empresa específica. Quer seja em âmbito nacional ou de forma restrita a uma única empresa de concreto, prevemos um deployment amigável, facilitando a utilização da ferramenta pelo engenheiro civil, seja ele autônomo ou responsável técnico pela empresa. Será possível entregar ao engenheiro um ambiente virtual com uma plataforma intuitiva, ao estilo de um aplicativo de celular. Basta o usuário entrar com dados como a porção e identificação do cimento, água, agregado, aditivos e adições. Seguindo essa linha de app, vemos outra porta se abrir, a funcionalidade dentro do próprio canteiro de obras, com automação de processos e redução de erros humanos. Outro ponto muito importante para a segurança e sustentabilidade dos empreendimentos.